Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sentiram a nossa falta? Pois é, nós também sentimos a de vocês. Tivemos que fazer uma pequena mudança aqui no nosso canal. Calma, eu já vou explicar. Mudamos o nome do nosso canal. Mas fiquem tranquilos, o conteúdo continua o mesmo, com as mesmas histórias de mistério, terror, ocultismo e ufologia que vocês tanto gostam. Agora, o nosso canal se chama Pirâmide 51. Então já aproveita, se inscreve, clica no sininho, deixa o like e comenta nos nossos vídeos. Isso é muito importante pra gente. E agora, prepare-se para mais uma história incrível. A Nave Misteriosa e a Marca no Braço. O relato de Paulo do Café 2024. Sejam todos muito bem-vindos ao Pirâmide 51. É com você, Rodrigo Salles Voz. Prepare-se para ouvir um relato real. Uma noite comum nas estradas de Pernambuco se tornou o início de um mistério que desafia a lógica humana. Luzes no céu, o tempo perdido e uma marca que jamais desapareceu. Meu nome é José Paulo, mas quase todo mundo por aqui me chama de Paulo do Café. Tenho 55 anos e sou dono da Fazenda Boa Esperança, uma propriedade que herdamos da família, aqui mesmo, no município de Triunfo, Pernambuco. Sou um homem simples, trabalhador, empresário do ramo de café. Desde muito jovem, dedico meus dias ao campo, às plantações, aos funcionários e à minha esposa, companheira de tantos anos. Nunca fui de acreditar em histórias de discos voadores ou criaturas de outro mundo. Mas, depois do que vivi em 2024, passei a olhar o céu com outros olhos. Tudo aconteceu em uma noite comum. Era uma sexta-feira, início de junho. O dia havia sido agitado. Fui até Serra Talhada resolver umas pendências no banco e comprar algumas peças para o trator da fazenda. Passei parte da tarde por lá, almocei rápido e quando percebi, o sol já estava se pondo. Guardei as compras, conferi o tanque de combustível e comecei o caminho de volta para Triunfo. A estrada, naquela hora, estava quase deserta. O vento frio batia forte e o céu estava coberto por nuvens escuras. Lembro que eram cerca de 8:30 da noite, quando peguei a estrada de volta. Tudo seguia tranquilo. A luz dos faróis cortava a escuridão e só se ouvia o som do motor e, ao longe, os grilos e corujas noturnas. Foi então que percebi algo estranho. O carro começou a puxar levemente para o lado direito. A princípio, pensei que fosse coisa da pista, algum desnível, mas logo notei que o volante ficava cada vez mais pesado. Resolvi parar no acostamento para verificar. Desci do carro, peguei a lanterna do celular e fui olhar o pneu. Estava um pouco murcho, quase vazio. Suspirei e falei comigo mesmo. Logo agora. Peguei o macaco, o estepe e comecei a troca. O vento cortava o rosto e a estrada estava mergulhada em silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa, que parece esconder algo. Enquanto trocava o pneu, levantei os olhos por instinto e vi algo diferente no céu. Eram 3 luzes, pequenas no início, mas muito brilhantes. Piscavam lentamente, como se movessem em formação. Pensei que fosse um avião, talvez um drone, mas a forma como se moviam não parecia nada comum. As luzes pairaram sobre a serra por alguns segundos e depois sumiram atrás das nuvens.
Continuei o serviço, meio desconfiado, tentando ignorar o arrepio que me subia pela nuca. Terminei, guardei as ferramentas e entrei no carro. Olhei o relógio, 9h15. Segui viagem. A estrada continuava deserta e a neblina começava a cair, fina, quase prateada sob os faróis. Tudo parecia normal, até que, ao subir a ladeira da serra, aconteceu algo que nunca mais esqueci. De repente, uma luz intensa surgiu na minha frente. Era branca, muito forte, quase ofuscante. Pensei que fosse outro carro vindo em sentido contrário, mas logo percebi que não vinha pelo chão. Aquela luz vinha do alto e descia devagar, direto em minha direção. Fiquei paralisado. Reduzi a velocidade, encostei o carro no acostamento e desliguei o motor. O clarão aumentava. Em segundos, tudo ao meu redor ficou iluminado. Era como se o dia tivesse voltado de repente. Olhei para o painel do carro e vi as luzes piscando, como se houvesse uma interferência elétrica. O rádio se desligou sozinho, o farol começou a falhar e o motor morreu completamente. O celular, que estava no console, apagou a tela. Nada funcionava. Um zumbido grave começou a encher o ar. Não era som de motor, era algo diferente, um ruído que parecia vir de dentro da cabeça. Olhei para cima e vi o impossível. Uma enorme estrutura metálica flutuava sobre o carro. Tinha formato oval, com várias luzes coloridas girando lentamente, como se escaneassem o chão. O coração acelerou. Tentei abrir a porta e correr, mas assim que toquei a maçaneta, uma força invisível me travou. Meu corpo ficou rígido, imóvel, como se algo me segurasse no lugar. A luz ficou ainda mais forte e, de repente, tudo ficou branco. Depois, escuridão total. Quando recuperei a consciência, estava deitado. Sentia um frio intenso nas costas e um peso nos braços. Abri os olhos devagar e percebi que estava em um lugar completamente desconhecido. O teto era metálico, prateado, e uma luz branca ofuscante iluminava tudo. Não via janelas nem portas. Aos poucos, comecei a distinguir formas ao meu redor. Havia figuras altas, magras, de pele acinzentada. Os olhos eram enormes, pretos e brilhantes. Os movimentos, lentos, calculados. Nenhum som, além de um zumbido distante. Tentei me mover, mas o corpo não respondia. Senti o peito subir e descer, mas os braços e as pernas estavam paralisados. Uma das criaturas se aproximou e tocou o meu ombro. Senti um frio súbito percorrer meu corpo inteiro. Outra aproximou uma espécie de instrumento, parecido com uma agulha metálica, e encostou no meu pulso esquerdo. Um calor leve começou a se espalhar pela pele. Não doía, mas queimava por dentro, como se algo estivesse sendo gravado em mim. A visão ficou turva. Pensei que fosse desmaiar novamente, mas permaneci consciente.
As figuras pareciam se comunicar entre si com sons curtos, estalados, como se fosse uma linguagem própria. Em um momento, uma delas inclinou a cabeça bem próxima à minha. Olhei direto para aqueles olhos grandes, profundos, e algo aconteceu. Ouvi uma voz dentro da cabeça. Não era som, era pensamento. A voz dizia algo que não consegui compreender, mas parecia uma mensagem, como se me dissesse para não ter medo. Logo depois, a mesma luz que me cegou na estrada voltou a brilhar sobre mim. Senti um peso desaparecer e apaguei. Acordei dentro do carro, com o corpo inclinado sobre o volante. O motor estava desligado e o relógio do painel marcava 3:30 da manhã. A estrada estava completamente silenciosa. Abri a porta, saí do carro e olhei para o céu. Nada. Nem luz, nem som, nem sinal de que algo havia acontecido. Por um instante, pensei que tudo fosse um sonho. Liguei o carro, que funcionou normalmente, e segui viagem. Mas à medida que me aproximava da fazenda, um sentimento estranho tomava conta de mim. Era como se o tempo tivesse passado rápido demais. A viagem, que normalmente leva 40 minutos, pareceu durar 5. Quando cheguei à fazenda Boa Esperança, vi luzes acesas e movimento no terreiro. Minha esposa e alguns funcionários estavam me esperando, todos preocupados. Ela veio correndo e disse: "Paulo, onde você estava? A gente tentou ligar várias vezes, o celular só dava fora de área." Expliquei que tinha parado para trocar o pneu e que o carro tinha apagado. Mas antes que eu terminasse, um dos funcionários me interrompeu. "Seu Paulo, a gente foi atrás do senhor. Subimos até a ladeira da serra, passamos por toda a estrada e não vimos carro nenhum parado. A pista estava limpa, sem nada." Fiquei calado por alguns segundos. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha certeza de que estava lá, no mesmo trecho, com o pisca-alerta ligado. Como ninguém me viu? Minha esposa notou algo no meu braço e perguntou: "Paulo, o que é isso aqui?" Olhei e vi uma marca no pulso esquerdo. Parecia uma tatuagem muito fina, como se fosse queimada na pele. Era o desenho de uma pequena pirâmide e no centro um número 3. A pele não doía, mas o desenho brilhava levemente sob a luz. A partir daquela noite, muitas coisas mudaram. Nos dias seguintes, percebi que minha dor na coluna havia desaparecido. Um problema que me acompanhava há anos sumiu sem explicação. Além disso, percebia que a marca no braço às vezes emitia uma luz fraca no escuro, como se pulsasse junto com meu coração. Comecei a sonhar com luzes, com sons que pareciam vir do céu. Acordava sempre às 3 da manhã, com a sensação de estar sendo observado. Passei a evitar sair à noite. E confesso, até hoje, quando olho para o céu, sinto aquele mesmo arrepio da estrada. Já se passaram meses desde aquele acontecimento.
Fui a médicos, fiz exames e ninguém conseguiu explicar a marca. Alguns dizem que é reação alérgica, outros que é pigmentação natural. Mas eu sei o que vivi, sei o que vi e sei que de alguma forma deixaram algo em mim. Às vezes, durante a colheita do café, sinto o pulso formigar, como se a pele vibrasse. E quando olho para o céu, é como se alguma coisa lá em cima respondesse. Um brilho distante, um clarão rápido que me faz lembrar daquela noite. Não sei o que eles queriam, não sei por que eu, mas sei que desde aquele dia carrego uma marca e uma certeza. Não estamos sozinhos. Essa é a minha história. Sou José Paulo, conhecido como Paulo do Café. 55 anos, empresário do ramo de café, morador de Triunfo, Pernambuco. Tudo que contei aqui aconteceu em 2024, na estrada entre Serra Talhada e Triunfo. Acredite ou não, as marcas ainda estão aqui. E às vezes, no silêncio da madrugada, quando o vento sopra forte sobre os cafezais, vejo de novo aquela luz distante no horizonte. A mesma luz que um dia desceu sobre mim.